Convido a congregação dos santos a abrirem Isaías capítulo número 39, do verso 1 ao verso 8, da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Se você localizou, fique de pé, querido irmão, querido visitante, e diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Pai: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu armamento, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias. Ele disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias o rei: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo que quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias ao profeta Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra neste momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, na tua casa nos encontramos nesta manhã de domingo, e aqui nós oramos, ó Pai, e te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai amado, derramar a tua bênção sobre este lugar, e que nós possamos, ó Pai amado, entender a tua palavra que aqui se encontra, que possamos ouvi-la, compreendê-la, recebê-la, acolhê-la em nossa alma e coração, entendendo que é o Senhor que está falando, e não, ó Pai amado, o homem que está falando, mas é o Senhor que está falando, porque é a tua palavra, e tu és Deus soberano sobre todas as coisas. Abençoa-nos, retira de nós todo o tranco, toda a impossibilidade de entender, retira de nós toda, ó Pai, a armadura que muitas vezes é colocada e posta em nós para as circunstâncias da vida, para que não possamos ouvir e entender a tua voz, que a tua voz venha falar ao coração de todos, os membros da igreja, aquele que nos visita nesta noite, seja expurgado todo espírito, Senhor Deus, que esteja querendo perturbar de alguma forma, que a tua igreja glorifique, louve nesta manhã de domingo o teu santo e maravilhoso nome. Age sobre a sua casa, Senhor Deus, age sobre a sua casa, é o que nós te rogamos, te pedimos em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Nós temos aqui em Isaías 39, capítulo 1 ao 8, nós temos a história história bíblica falando sobre o rei Ezequias. Ezequias foi um rei que aos 25 anos assumiu o reinado de Judá. Aos 25 anos assumiu o reinado de Judá e reinou sobre Judá aproximadamente
29 anos, como a Escritura Sagrada em outros momentos nos afirma, ele reinou sobre Judá exatamente 29 anos. Ezequias foi um bom rei, um rei temente a Deus, que tinha temor ao Senhor, e a própria Bíblia Sagrada em outro livro, como o segundo livro dos Reis, capítulo 18, versos 5 e 6, se você quiser anotar aí no seu boletim, naquela parte das linhas, da pauta, você pode anotar, segundo livro dos Reis, 18, versículos 5 e 6, a Bíblia Sagrada diz assim sobre ele: confiou no Senhor, Deus de Israel, Ezequias, o rei, de maneira que depois dele, rei Ezequias, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. A Bíblia fala muito bem do rei Ezequias. A Bíblia coloca para nós que o rei Ezequias era um homem que se apegou a Deus. Essa é a palavra, se apegou ao coração do Senhor Deus, não deixou de seguir a Deus, guardou os mandamentos do Senhor nosso Deus. E antes ou depois dele não houve nenhum semelhante a ele em Judá, como o rei Ezequias. Tudo o que ele fazia, o rei Ezequias, agradava ao coração de Deus. Tudo que o rei fazia era bom aos olhos do Senhor Deus. Não é difícil entender isso, porque afinal de contas o coração dele estava apegado a Deus. E quando o seu coração está apegado a Deus, você vai fazer coisas que de fato agradam aos olhos do Senhor. Eu diria que nós temos 3 grandes momentos na vida do rei Ezequias. Alguns você conhece, outros não. O primeiro grande momento do rei Ezequias foi a peleja contra o rei Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria. A Síria naquela época era grande potência, cruel, maldosa, fortalecida, bem armada, numerosa, daqueles tempos no Velho Testamento, aproximadamente dos anos 700 a.C. A Síria era a grande nação. E o primeiro momento de Senaqueribe, do rei Ezequias, foi a sua guerra contra Senaqueribe. Senaqueribe invadiu as cidades de Judá, tomou as cidades de Judá. Senaqueribe então cercou Jerusalém e queria tomar Jerusalém. Mas Deus, o nosso Deus, enviou um anjo, e esse anjo desbaratou e matou 185 mil homens do exército do rei da Síria, chamado Senaqueribe. Os homens de Ezequias, o exército de Ezequias, o exército de Judá, não teve que nem pelejar, nem lutar, porque Deus socorreu a sua nação, socorreu o seu povo, e Deus mandou um anjo, e esse anjo durante a noite desbaratou e acabou com a vida de 185 mil soldados do rei Senaqueribe. Portanto, essa vitória de Judá teve ação direta de Deus, porque eles nem lutaram, mas Deus deu vitória para eles. Foi um dos grandes primeiros momentos da história da vida do rei Ezequias. O segundo momento da história da vida do rei Ezequias é quando ele fica doente. Ontem, o palestrante da tarde do trabalho da SAF, Semana do Lar, Diácono Elvis Rodrigues Soares, falou sobre isso. Falou sobre o rei Ezequias, falou da mensagem de Isaías indo no palácio, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque senão tu morrerás. E Ezequias estava cometido uma doença fatal, uma doença mortal. O segundo grande momento da vida de Ezequias é justamente essa doença. A doença que se abate sobre ele. A doença que se abate sobre ele para matá-lo, mas que Deus não permite. Deus cancela a morte de Ezequias. E Deus dá a ele mais 15 anos de vida. Foi o segundo grande momento de Ezequias. Ezequias tinha muito a agradecer a Deus. Agradecer que Jerusalém não foi tocada, nem ele, nem sua casa, nem os seus súditos, porque Deus mandou seu anjo. Agradecer que a vida dele não foi tirada dele, porque Deus cancelou a morte do rei Ezequias e deu-lhe mais 15 anos de vida. Só Deus pode fazer isso. O terceiro grande momento é o momento em que Deus colocou para nós falarmos nesta manhã de domingo a você que é membro da igreja, a você que está nos visitando nesta manhã, também aqui na casa do Pai, seja de primeira, de segunda, terceira vez, você está nos visitando nesta manhã. O terceiro momento é o momento da visita
dos representantes do rei da Babilônia ao palácio real do rei Ezequias, homem temente a Deus. O rei da Babilônia manda representantes, mensageiros com presente ou com um presente para o rei Ezequias. E aí você há de perceber uma coisa: o que o rei fez é muito parecido com o que eu faço, com o que você faz. Quantas vezes nós já nos precipitamos em tomar atitudes? Quantas vezes tomamos atitudes sem pensar, sem analisar, sem raciocinar? Simplesmente tomamos atitudes precipitadas. E atitudes precipitadas que mais lá na frente vai nos custar muito caro, porque não pensamos, não raciocinamos, não levantamos preces e orações a Deus para saber com o Senhor Deus se de fato era aquela atitude que Ele queria que nós tomássemos, mas tomamos de forma intempestiva atitudes. E Ezequias caiu também nessa questão, tomou uma atitude precipitada com os visitantes do rei da Babilônia, os mensageiros que o rei da Babilônia enviou até ele. O que podemos ver nesse texto, então, de Isaías 39, do verso 1 ao 8, é um homem de Deus. Ele não deixa de ser um homem de Deus, ele é um homem de Deus. Mas ele é um ser humano, ele é homem, ainda que seja de Deus. E ele se precipita numa atitude aparentemente inofensiva a ele, aos seus súditos, ao seu palácio, à sua nação ou até mesmo à sua casa. Ele recebe a visita e os agrados dos mensageiros do rei da Babilônia, que são, na verdade, sem ele saber, inimigos dele, Ezequias. A Bíblia nos fala, então, que no versículo de número 1, nesse tempo, capítulo 39, Isaías, verso 1, nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas em um presente a Ezequias, porque soube que ele tivera doente e já tinha convalescido. Esse episódio ocorre depois da doença. E antes da doença ocorre o episódio do anjo de Deus desbaratar 185 mil homens que estavam cercando a Jerusalém e colocando em perigo Ezequias, sua casa, sua nação, seu povo, que ele tanto amava, seus súditos. As notícias sobre as melhoras do rei Ezequias chegaram à Babilônia. O rei então, Merodach-Baladã, ou melhor, o rei Baladã, ele de Babilônia, ele resolve enviar mensageiros e um presente para Ezequias. Ele manda seu filho se chama Merodach-Baladã. Vai então o seu filho enviando cartas e um presente ao rei Ezequias. O pretexto era: soubemos que você melhorou da doença fatal, doença perigosa, que você poderia ter morrido, então estamos mandando a você um presente e mandando cartas para você, felizes que estamos porque você melhorou, ó reis de Judá, chamado Ezequias. Ezequias, um homem de Deus, acabara de ter experiências pessoais tremendas com Deus. Deus enviou um anjo e livrou seu povo daquele exército da Síria, que era guiado pelo rei Senaqueribe. Deus o curou de uma doença mortal, era para ele morrer e não morreu porque Deus não quis. Porque Deus cancelou o decreto da morte de Ezequias, que ele próprio Deus tinha colocado sobre a sua vida. A visita então desses homens, desses mensageiros, merecia uma atenção redobrada por parte do homem de Deus, o rei Ezequias. Mas quem era Merodach-Baladã? Merodach-Baladã era um rei, filho de Baladã, um rei babilônico. Seu nome significava em assírio, significava Marduk deu um filho. Quem era Marduk? Marduk era o deus principal da Babilônia. Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia,
que vai com cartas, com mensagens, e que o presente para Ezequias, o seu nome em assírio significava Marduk, deu um filho. Marduk é o deus principal da Babilônia nos tempos de Nabucodonosor. No poema de um homem chamado Enuma Elish, Marduk aparece como o herói dos deuses, herói dos humanos e criador do universo. Ora, quem criou o universo é o nosso Deus, não Marduk. Merodach-Baladã tem homenagem a Marduk, ao Deus principal do seu povo, este nome. Só este fato já era para Ezequias desconfiar daquele homem. Só o fato de o nome dele significar o nome do Deus principal da Babilônia. Ou seja, Merodach-Baladã era alguém propagador da divindade no qual ele recebeu o nome, o significado do próprio nome. Ezequias não era para manter com ele estreitas relações de amizade. Não era. Ezequias não era para ter comunhão com ele. Ezequias não era para abrir as portas do seu palácio aos mensageiros da Babilônia. Essa visita veio, ela entrou, e ao entrar ela veio acompanhada dos agrados do inimigo. Porque é assim que acontece. O inimigo, quando ele quer entrar, ele quer entrar, mas ele entra trazendo presentes, trazendo agrados, trazendo coisas que possam agradar o teu coração, para que você dê legalidade, para que ele possa entrar e fazer morada. Eles trouxeram cartas, estávamos preocupados, você estava doente, e agora você está melhor. Estávamos preocupados com vocês. Nosso rei mandou nós aqui para olharmos e sabermos como você está. Trouxemos cartas do nosso rei, te cumprimentando, e trouxemos também um presente, Ezequias, para você. A visita veio acompanhada de agrados do inimigo. No ano 703, em Jerusalém, chega para Ezequias os mensageiros da Babilônia. Para você, eu não sei em que época ele chegou no seu palácio, ou no seu coração, ou na sua casa, ou na minha, ou no meu coração. Mas no coração do rei Ezequias chegou no ano 703 a.C. A palavra presente que está colocada aqui no singular por José Roberto não significa dizer que tenha sido um presente só. É uma força de expressão, trouxe presente. Mas bem podia significar, e muitos autores entendem dessa forma, que na verdade o que ele recebeu, Ezequias recebeu, não foi um presente, um objeto só, mas ele recebeu muita coisa boa para tentar os seus olhos, para ele se sentir contente de receber aqueles presentes, para ele ficar orgulhoso de receber aqueles presentes, e para que ele abaixasse a sua guarda, para que o muro fosse derribado, para que a muralha dele, do seu coração, fosse derribado. E sem vigiar, o homem temente a Deus, chamado Ezequias, abriu as portas do seu palácio, ou como você quiser melhor, da sua casa, para o inimigo visitante. Sim, ele é visitante, porque ele não reina nos nossos corações. Quem habita em nossos corações, que somos crentes, é o Espírito Santo de Deus. Portanto, a influência do inimigo é uma influência de um visitante. Ele está ao redor, e como visitante, ele solta situações para agradar aos nossos olhos. O visitante chegou, Ezequias abriu as portas da sua casa, do seu palácio, e ali Ezequias começou a ponderar, a conversar, a ter comunhão com o inimigo. O rei deveria ponderar sobre as reais intenções do inimigo, mas ele soube que eles estavam ali porque ele tinha convalescido. Então, pensando que eles estavam ali porque queriam saber da saúde dele, ele se deixou levar pela sua inocência, acreditando que aqueles homens de fato queriam o bem-estar dele, queriam saber como é que ele estava, a sua saúde, ele que foi salvo pelas mãos milagrosas do Senhor Deus. O que Merodach-Baladã pretendia ao visitar e presentear o rei Ezequias? É essa pergunta que você quer me fazer? Eu digo para você,
Esta amizade não estava baseada em laços de sinceridade. Merodach Baladã não era sincero ao ir na casa ou no palácio do rei Ezequias. Por trás de tudo isso está um interesse político, e aí não foge muito do que acontece nos dias de hoje também, onde tudo é um jogo de interesse político. Merodach Baladã era sagaz, astuto, e foi ali para aquela terra de Jerusalém para conquistar de fato o coração do rei, que estava se convalescendo, tinha se convalescido de uma doença fatal. O fato é que, além de ser uma visita de cortesia por parte do rei da Babilônia aos súditos de Judá, Merodach Baladã, ao ver que Ezequias não estava mais fraco, mas pelo contrário, Ezequias agora estava forte, ele procura se aliar suas forças às forças do rei Ezequias. Ele sabia que se juntasse as forças da Babilônia com as forças de Judá, haveria condições de desmantelar ou de enfrentar a nação mais poderosa naquela época, que era a nação da Síria. Ali era um jogo de interesse para se aliar a Judá, para ter um apoio político, e esse apoio político seria retratado através de armas, de soldados, para que os dois juntos pudessem enfrentar a Síria. Ezequias errou porque não atentou para as palavras do seu Deus. Deus sempre advertiu o seu povo e nos adverte hoje também, para que nós não façamos aliança com outros povos e para que assim nós não nos contaminemos com esses povos que são idólatras. Merodach Baladã significa Marduk. Marduk significa Marduk deu um filho. Marduk era o deus principal da Babilônia. Era esse Deus que Merodach Baladã seguia. Deus sempre advertiu ao seu povo: não faça aliança com as nações estrangeiras, para que isso não venha contaminar ao nosso povo com as suas idolatrias. A palavra de Deus sempre nos adverte em relação a isso. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, 18, de forma resumida diz assim, verso 18: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus quer ser o nosso pai. Ele não quer dividir essa paternidade com mais ninguém. Deus é o nosso Deus e só devemos prestar adoração a Ele. Não podemos servir a dois senhores. Mas era isso que Ezequias acabou fazendo ao ceder e mostrar o palácio real para aqueles homens. Entendo que precisamos blindar nossas vidas. Entendo também que isso não é fácil. Não é fácil por causa da nossa humanidade, não é fácil por causa da corrupção do gênero humano, não é fácil porque nós somos homens e mulheres corrompidos pelo pecado, ainda que remidos pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Brindar nossas vidas, brindar nosso palácio, blindar nossos corações, blindar nossas casas, ou famílias, ou filhos, não é fácil em relação à visitação do inimigo. Mas a orientação sempre será essa, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Portanto, é necessário que a gente blinde nossas casas. Como seria feito isso? Não há outra forma de fazer a não ser você se ajoelhar diante de Deus e clamar o nome do Senhor. Não há outra forma. Não há outra forma de blindar a sua casa, ou blindar seu palácio, se você não orar a Deus, não buscar a Deus em oração. Ezequias não fez isso, apesar de ser um homem de Deus, e apesar daquela doença que ele teve, ele orar a Deus. Ezequias mostra a sua casa. Ezequias mostra o seu lar, Ezequias mostra o seu palácio, Ezequias mostra o seu tesouro, Ezequias mostra o seu ouro, sua prata, Ezequias mostra os seus valores, Ezequias mostra o seu arsenal, até o arsenal. Ezequias mostra o seu armamento, trazendo para o dia de hoje, trazendo para mim e para você. Ezequias mostra a sua Bíblia, onde ela ficava guardada, e aonde há muito tempo ele não abria para ler. E agora eu estou falando para os dias de hoje. Ezequias mostra o seu cantinho de oração, que muitas vezes é o nosso quarto,
ou até o toalete, o banheiro, porque é o lugar que podemos fechar a porta e ficarmos sozinhos para levantarmos uma oração. Ezequias mostra o seu cantinho de oração, lugar talvez que depois daquela oração da doença dele, ele não tenha voltado para orar. Mas ele mostra esse cantinho de oração, ele mostra a Bíblia, e o inimigo vê a Bíblia, que não é aberta, o inimigo vê o cantinho de oração, onde ninguém se ajoelha mais para orar e para clamar a Deus. Ezequias dá legalidade para o inimigo agir. Ezequias mostra a sua força, quando ele mostra arsenal, armamento, tesouros, ouro, prata, e na verdade está mostrando a sua fraqueza naquele momento. Muitas vezes nós recusamos de receber anjos em casa. Hebreus fala que muitos receberam anjos sem saber. Muitas vezes nós recusamos a visita de anjos em casa. Quantas vezes os homens de Deus, as varoas do Senhor, querem entrar numa casa para visitar, para fazer oração, para ler a palavra, e são impedidos de assim o fazerem. Vem uma desculpa? Não, hoje não, porque vamos sair? Não, semana que vem não, porque temos já uma saída para o médico. Não vem esse dia não, porque esse dia eu estou muito ocupado em casa. E de todas as maneiras, a visita, ela é rechaçada, é rejeitada, de homens e varoas do Senhor entrarem na sua casa para fazerem oração. Quantas vezes esse ano, 2018, você convidou a igreja para entrar na sua casa? Quantas vezes? Quantas vezes homens e mulheres de Deus entraram na sua casa esse ano para fazer oração? Quantas vezes você teve esse desejo de abrir a sua casa para a igreja? E não abriu porque 1, 2, 3 da sua casa não permitiram. Você está deixando o inimigo mandar na sua casa? Você está fazendo vontade do inimigo na sua casa? Você está com medo de perder alguma coisa? Perder o quê? Se você quer saber a minha opinião, já está perdido, porque se não querem deixar entrar na tua casa, é porque o inimigo já está agindo, já está influenciando há muito tempo. Então já está perdido. Desculpe dizer isso, mas já está perdido. Anjos querem entrar na sua casa, você não permite, mas Ezequias permitiu a comitiva da Babilônia, demônios, entrar na casa dele. Visitas ímpias entrar na casa dele. Como hoje nós permitimos também a visita da internet e de tudo de ruim que ela traz para a gente, para os nossos corações. A verdade, irmãos, é que o inimigo queria se relacionar com o rei Ezequias. A verdade é que o inimigo quer se relacionar comigo e quer se relacionar com você. A verdade é que muitas vezes ele consegue isso. Ele consegue comigo, com você, se relacionar quando nós nos exasperamos e tomamos atitudes precipitadas naquilo que fazemos em nosso palácio, em nossas vidas, em nossas casas, com os nossos súditos ou com os nossos familiares. Tomamos atitudes precipitadas. Nessa hora nós estamos nos relacionando com o inimigo, apertando a mão dele, beijando até a mão dele, aceitando o que ele quer que aconteça no nosso palácio, na nossa casa, nas nossas famílias. O inimigo sabe que se ele se manter ausente, se ele conseguir manter ausente nos nossos laços, Deus, ele poderá entrar nos nossos palácios. Ele sabe que fica mais fácil uma intervenção dele maligna nas nossas casas se aquela Bíblia que você mostrou para o inimigo continuar naquele canto sem ler. Ah, mas é claro, desculpe, a Bíblia está no nosso coração, não precisamos abri-la. Desculpe, eu tinha esquecido disso. Não é? Ele sabe que naquele cantinho de oração você não vai há muito tempo e que você não ora. Ele sabe a tua fraqueza, conhece a tua fraqueza. E quer saber? Parece que ele já entrou. Porque ele sabe a sua fraqueza. Ele sabe onde fica guardada a Bíblia. Ele sabe o seu cantinho de oração que você nunca mais foi. Então me parece, infelizmente, que ele já entrou. Como entrou também na casa de Ezequias. O inimigo não tem prazer em ver você louvando e glorificando ao Senhor. Não tem. Ele quer te ver chorando. Isso ele tem prazer. Ele quer te ver triste. Isso ele tem prazer. Ele quer te ver aborrecido, isso ele se deleita. Ele tem prazer em roubar, matar, e o que mais, Roberto? Destruir.
Não podemos aceitar essa intimidade, esse relacionamento de intimidade e amizade e cumplicidade com o inimigo, com os visitantes da Babilônia que estão entrando nas nossas casas. Eles nos trazem presentes para nos agradar. O inimigo vai tentar seduzir você com presentes. Olha o que eu estou te dizendo. Ele vai te oferecer muitas coisas para a sua vida. Cada uma mais prazerosa que a outra. Coisas que vão te dar alegria, vão te dar prazer, vão te dar satisfação, mas tudo é momentâneo, porque vai ter uma hora que ele vai cobrar um preço alto pelos presentes. É hora então que eu e você, nesta manhã de domingo, tomemos posse dessa palavra, no sentido de fecharmos, blindarmos as nossas portas e rejeitarmos os presentes sedutores que vêm do inimigo. Jesus no deserto disse não à oferta do inimigo e usou a palavra de Deus para poder dizer não às ofertas do inimigo lá no deserto, na tentação do deserto. Jesus disse em Apocalipse 3, capítulo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Isso Jesus diz. Jesus que quer entrar na nossa casa. Jesus quer cear conosco, Jesus quer ter um momento de intimidade conosco, Jesus quer consolar o teu coração, fortalecer o seu coração, trazer um pouco de alegria para esse coração cansado, amargurado, angustiado e afligido que é o seu coração. Mas Ezequias estava empolgado com o inimigo empolga a gente. Lá, ainda no capítulo 39, no verso 2, a Bíblia fala assim, Ezequias se agradou disso, se agradou de quê? Se agradou das cartas do presente que vinham da Babilônia, se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Ele se empolgou com a visita do inimigo. Ele ficou encantado com a atitude do rei da Babilônia. Ele mandou mensageiros para saber se eu estou bem de saúde. Ora, ele gosta de mim. Ora, ele tem prazer pela minha vida. Eu não sabia que um rei num lugar tão distante se agradou de mim, mandou homens na minha casa para saber como é que eu estou. Mal sabia ele que eram demônios que estavam entrando na sua casa. Ele se agrada com as palavras que vinham da carta, porque na carta tinha uma mensagem, e ele se agradou. Ele se agrada com o presente da Babilônia. Ele não atinou para as intenções do rei da Babilônia. Ele cometeu um erro muito grave, irmão. O erro se empolgou sem refletir nos visitantes, na sua riqueza, no poder bélico que eles tinham, e entregou todos os seus segredos para aqueles homens. Como entender o que aconteceu com o rei Ezequias? Eu entendo que o rei Ezequias não buscou orientação a Deus, por isso se precipitou, como acontece conosco. Ele cercado pelo exército de Senaqueribe, ele busca a Deus, ele clama, ele ora, Deus envia o anjo. Doente, doença mortal de morte, rei Ezequias, Deus mandou te dizer, põe em ordem tua casa, porque senão morrerás. Ele vai, se ajoelha e então ora a Deus. Ele buscou a Deus na sua doença, buscou a Deus quando o rei da Síria ameaçou Jerusalém. Mas agora, parece que ele esqueceu tudo isso, porque agora tem gente da Babilônia no palácio real, e ele não busca a Deus, para saber se ele poderia fazer o que ele fez, que de forma precipitada, abriu as portas do seu lar, da sua casa, do seu palácio, e mostrou tudo que ele tinha. Diz assim, segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, verso 31. Contudo, quando os embaixadores do príncipe da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus
desamparou o rei Ezequias para prová-lo, fazê-lo conhecer tudo que lhe estava no coração. Você está entendendo isso? Ele era homem de Deus? Era, mas Deus o desamparou. Deus queria provar a Ezequias. Aí eu fico pensando, será que você e eu não estamos sendo provados pelo nosso Deus nesse momento conturbado que poderíamos estar ou não passando? Porque Deus desampara Ezequias e a Bíblia fala, vou repetir o capítulo, segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, verso 31. E Deus desampara ao rei para prová-lo. Bom, lá em Jó a gente vê isso também, essa questão de provas. Não toca na vida dele, mas no resto você pode fazer. Deus queria prová-lo queria provar Ezequias. Logo de cara, Ezequias foi reprovado, pois não há registro que ele tenha buscado a orientação de Deus quando aqueles homens entraram na sua casa. Não há registro. Então ele foi reprovado. Ele fez o que fez porque queria fazer. Mostrou a sua casa, seu tesouro, seu armamento, tudo que tinha, porque quis mostrar. Mostrou onde estava a Bíblia, que ele não lia há muito tempo. Isso aqui já é uma coisa minha que Deus colocou, trazendo para os dias de hoje, para que você possa entender desta maneira com você. Ele mostra, ou você mostra a Bíblia onde está, que você não lê, e você mostra, eu mostro o cantinho de oração, que a gente não vai há muito tempo para orar. Para quem? Para o inimigo. O que eu estou fazendo? Mostrando que eu estou fraco. Deus queria prová-lo. E logo de cara ele foi reprovado, pois não há registro que ele tenha buscado a Deus, orientação a Deus, ou orientação com os profetas, ou orientação com os sacerdotes. Mas o que ele faz? Ele recebe as visitas, não consultou seus conselheiros espirituais, recebe aqueles homens com atitudes reprováveis por Deus. E não para por aí, ele comete outro erro. Ele se ensoberbeceu diante dos emissários da Babilônia. Está ali, versículo 2, Ezequias se agradou disso, ele se ensoberbeceu, ele se agradou, ele saiu mostrando tudo. Olha, aqui está meu ouro, olha, aqui está minha prata, olha aqui o armamento que meus soldados usam, olha o poderio bélico que eu tenho no meu palácio, olha meus domínios, como é que é grande os meus domínios aqui em Judá, olha tudo que eu tenho, tudo vocês podem ver. E aquela porta ali, aquela porta, deixa que eu vou abrir para vocês entrarem, podem olhar tudo, tudo isso é meu, tudo isso é meu. Se ensoberbeceu. E o inimigo deu severas gargalhadas, porque conseguiu o que queria. O homem de Deus está ensoberbecido, encantado, admirado por tudo que tinha, e esqueceu que tudo que tinha foi Deus que deu. Deus dá, Deus tira. Cuidado, Deus tira. Cuidado, Deus tira. A ênfase aqui está no fato de Ezequias se alegrar com eles. Como é que eu vou me alegrar, por José Roberto, com o inimigo? Como é que eu vou me agradar com quem quer roubar, matar, destruir no meu palácio, com meus súditos, com minha família, com meu lar? Como é que eu vou me alegrar? Eu não posso me alegrar, eu tenho que lutar contra isso. Mas ele se agradou de receber aquelas pessoas. Se agradou. Se agradou de pegar a internet e ver coisas que não era bom a gente ver. Mas está se agradando. O inimigo entrou. A Babilônia entrou. Ao mostrar a casa do tesouro da prata e as especiarias, Ezequias estava se envaidecendo diante daqueles homens. Ele apresenta a sua casa de armas. Então, ele mostra a sua força bélica, e era isso que a Babilônia queria ver. Queria ver qual era a força de Judá. Porque tempos depois, Babilônia entrou naquele lugar e tomou tudo que pertencia ao rei. Ezequias não testemunhou os milagres de Deus em sua vida. A Bíblia conta que os mensageiros estavam interessados na recuperação miraculosa do rei Ezequias. Deixa eu entender, eles foram lá dizendo, o rei está contente, porque de forma miraculosa você se convaleceu e você não está mais doente. Era para ele contar, olha, Deus
falou por Isaías e disse que iria me curar e que iria me dar mais 15 anos. Eu louvo a Deus por isso. Ele não falou isso. Ele ficou calado. Não há registro disso aqui. Não há registro. Como acontece comigo e com você. Muitas vezes Deus nos abençoa, mas nós não falamos nada que Deus nos abençoou. Muitas vezes Deus nos abençoa grandemente e nós não falamos nada para ninguém que Deus nos abençoou. Nós não glorificamos o nome dele, nós não agradecemos a ele. Parecemos os 10 leprosos, só um voltou e a gente é um dos 9 que foi. Ezequias parece um dos 9 leprosos, porque não agradeceu. Por que ele não disse? Foi Deus que fez isso. Ele se calou, fica mudo, não fala a experiência da cura, não conta que Deus fez isso, ele se cala, ele se esquece de que Deus fez na sua vida, a operação de Deus na sua vida, e na nação tinha desaparecido da sua mente. Ele só queria falar do que ele tinha, do que tinha na sua casa, no seu palácio, mostrar o que tinha, fazer aquela festa para os visitantes e ficar todo empertigado, mostrando todo o poderio que ele tinha para os seus visitantes. Deus permitiu que isso acontecesse sobre Ezequias. Aconteceu. Para ver se ele seria fiel a ele, a Deus. Mas ele falha redondamente. Em vez de dar testemunho de Deus na sua vida, ele fica mudo e não fala absolutamente nada. Mas a Bíblia diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos chama para proclamarmos as virtudes dele, Deus, daquilo que ele fez e faz e fará sobre as nossas vidas. Não é para ficarmos mudos. Mas Ezequias, homem de Deus, assim ele é reconhecido, e ele é mesmo. Isso que é o grande barato da história. Porque ele é homem. Não deixou de ser homem de Deus. Só que como homem, errou. E a sua experiência nos ensina para que possamos ficar atentos a isso também. Se deixarmos de depender de Deus e deixarmos de dar glória a Deus, somos candidatos principais às tentações de Satanás. Vou repetir. Se deixarmos de depender de Deus e deixarmos de dar glória a Deus, seremos candidatos principais às tentações de Satanás. Somente aqueles que se humilham diariamente perante o Senhor estarão alertas quando os visitantes da Babilônia quiserem entrar na sua casa. Vão trazer presente, vão trazer cartas, vão dizer que estão alegres com a sua vida, vão dizer que se alegram com você, vão dizer que estão atentos a todas as suas vitórias. Eles vão fazer você se orgulhar dos seus feitos, eles vão fazer você se ensoberbecer, e quando você menos vê, todas as portas do seu lar estarão abertas para os visitantes da Babilônia. Já aconteceu isso na sua casa? As portas estão abertas? Então está na hora de fechar. A visita do profeta ao rei Ezequias. Então disse Ezequias a Isaías. Aliás, eu vou pegar do início para você entender. Está lá, 39, Isaías, no finalzinho, diz assim. Perguntou ao profeta Isaías. Veio o profeta Isaías, versículo 3. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e disse. Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? O rei responde. Eles vieram de uma terra longínqua, vieram a mim da Babilônia. Mas a pergunta primeira era, o que aqueles homens disseram? Ezequias. Ezequias não diz o que aqueles homens disseram. Não fala. Certamente eles falaram coisas que agradaram o coração dele, certamente falaram que estavam satisfeitos com a cura da doença, certamente disseram para ele, vamos fazer uma aliança contra os assírios, certamente falaram coisas agradáveis ao seu ouvido, mas ele não responde a Isaías. Ele só responde, vieram de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. O profeta continua, versículo 4, Isaías 39. Perguntou ele, que viram em tua casa, rei Ezequias?
que viram a tua casa. Deus está preocupado em saber o que está sendo visto na tua casa. Porque Isaías é profeta. E Deus manda Isaías lá falar com o rei. É Deus que quer ter essa resposta. Que viram em tua casa, irmão e irmã. Que viram na tua casa. E essa pergunta é feita porque os mensageiros da Babilônia já entraram na sua casa. Não se engane, já entraram. Então a pergunta é clara e séria. O que eles viram na tua casa? Não vou te dar leitinho, vou te dar alimento sólido. Quem é espiritual receba em nome de Jesus. Viram tudo quanto há em minha casa. Viram a minha cama, lugar de intimidade. Viram o meu banheiro. Viram a minha sala. Viram a minha cozinha. Viram eu passear pela minha casa, mostrando tudo para eles. Onde havia porta fechada, eu abri para eles poderem ver. Viram a minha Bíblia que eu guardava embaixo ali na estante. E cá entre nós, eu já não abro essa Bíblia há muito tempo. Viram o lugar onde eu oro. Eu costumo orar no meu quartinho. Fecho a porta lá e eu oro. Viram o meu quarto de oração. E cá entre nós, há muito tempo que eu não faço oração naquele quarto. Eles viram também. O que eles viram em tua casa, Ezequias? Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Agora é hora de ouvir a palavra do Senhor. Isaías fez as perguntas. Agora Ezequias respondeu. Agora Ezequias tem que se calar. Ezequias tem que ouvir, Zé Roberto, a palavra do Senhor. Deus quer falar. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que você ama. E às vezes é por eles que a igreja não entra. E às vezes é o filho que é crente, e a igreja não entra porque os pais do filho que é crente não querem que entre. Olha aí, por isso que eu falei, Babilônia já entrou. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, que você ama, que você quer bem, que você abraça, que você beija. Dos teus próprios filhos que gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia, que segue a um Deus chamado Marduk. Aí vem a atitude de Ezequias, impensável para um homem de Deus. Mas olha o que ele diz. Verso 8. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava ele na sua mente já corrompida. Haverá paz e segurança em meus dias. Ou seja, nos dias que ele for rei, isso não aconteceria. Então para ele está tudo bem. Vai acontecer isso quando? Quando eu me for, quando eu morrer. Aí haverá a invasão dos babilônios. Egoísta, egoísmo puro. Ainda a resposta do rei mostra um egoísmo, atitude egoísta do rei. Ele não mostra preocupação com os seus súditos, não mostra preocupação com a sua nação, não mostra preocupação com Judá, não mostra preocupação com os seus filhos. Ele apenas diz: ah, que boa palavra é esta, oh, glória a Deus, no meu tempo de vida não vai acontecer isso. Mas eu pergunto a você, e quando você for embora, o que será dos seus, que hoje impede da casa do Pai entrar no seu lar? O que será dos seus, que você permite que comande o teu lar? Que você permite que ali não haja oração, que não haja cântico, porque eles, filhos, ou eles, pais, não querem ouvir, e você deixa acontecer para não magoar ninguém. Enquanto você estiver vivo, vai estar tudo correndo bem. Mas quando você se for, o que será dos seus? Será Marduk, o Deus deles? Atitude egoísta de Ezequias. Ah, no meu tempo haverá paz. E com a gente é assim, nossa casa, e quando a gente estiver vivo, a gente é do Senhor, a gente mantém as coisas, né? No trilho, né? No trilho. Morre, irmão, para ver uma coisa. Morre, para ver como é que tua casa vai ficar. Para ver teus filhos para onde vão. Age agora em o nome de Jesus.
Tenha ousadia agora, em o nome de Jesus. Se ajoelhe agora, em o nome de Jesus. Expulsa os mensageiros da Babilônia da tua casa, porque o teu Deus vai te honrar se você fizer isso. Teu Deus vai te honrar. Ezequias é conhecido como homem de Deus, temente ao Senhor. Não perdeu esse título, porque ele é de fato um homem de Deus. Mas nesse momento aqui, ele fez o que nós fazemos. Ele é humano e errou, se precipitou. Não condeno Ezequias. Ele é homem como eu, como nós. Mas está errado ele aqui, como nós erramos também. Não perdeu o título dele, um dos melhores reis de Judá, mas errou tremendamente nessa palavra. Ah, que bom, nos meus dias vai tudo correr bem. E quando eu li isso, eu vi minha casa, eu vi a sua casa, eu vi as nossas casas. E é assim mesmo, estamos vivos. Vamos usar essa expressão popular? Mal ou bem, a gente caminha, né? A gente caminha. Mal ou bem, está caminhando, está caminhando. Morre, irmão, para ver como é que vai ficar a sua casa. É agora, enquanto você tem força, que você vai ter que ser sacerdote do seu lar, sacerdotisa do teu lar, ajoelhar-se diante de Deus e expulsar os mensageiros da Babilônia que já chegaram na tua casa. Lamento dizer isso, mas já chegaram. Eles entram pela televisão, eles entram pela internet, eles entram pela influência de amigos, colegas dos nossos filhos, ou amigos nossos que somos pais, que a gente deixa entrar um vizinho que é macumbeiro, um vizinho que é espírita, um vizinho que só traz má influência para a nossa casa, e a gente abre a porta para ele, pode entrar na minha casa, fique à vontade. A Bíblia está fechada. Me lembro que quando uma missão era dada para um homem de Deus, e ele terminava de fazer o que tinha que fazer, ele não continuava enrolando, não. O Espírito Santo levava ele ia embora. Você ouviu a palavra, eu ouvi também. Façamos o que a palavra diz. Deus te abençoe.